A paz do Senhor, canal Ensinador Cristão EBD. Paz do Senhor, professor, professora da classe de pré-adolescentes, da faixa etária de 11 e 12 anos. Queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui Tia Aline, de volta a gravar aqui as aulas para vocês. Desde já, eu já quero começar esse vídeo pedindo perdão a todos os professores da classe de pré-adolescentes pela aula 2, que fiquei em falta com vocês, mas Tia Aline esteve doente, ainda me recuperando, sem falar na dinâmica frenética de trabalhos seculares. Acredito que eu já comentei com vocês aqui em que eu trabalho. E mais uma vez, olha cá onde eu estou gravando, na igreja. Pois é, na salinha aqui das crianças, em uma das salinhas, enquanto as crianças estão estudando ali, em uma salinha, Tia Alina aproveitou para vir gravar, porque e hoje eu já vou ficar aqui depois do culto. O culto está acontecendo aqui ao lado. Depois do culto já vou ficar para ajudar a coordenação dos adolescentes na ornamentação da igreja para a festa que começa amanhã. E assim vai a nossa correria. Mas o Senhor não chama quem é desocupado. Chama? Chama não. O Senhor chama mesmo são os ocupados, são aqueles que têm ocupação para trabalhar ainda mais. Não é verdade? Então, nós estamos aqui. Então, mil perdões pela aula 2 que não saiu. Nós hoje estamos já na aula 3. Mas quis o Senhor e proveu o Senhor este momento para estarmos juntos. Então, querido professor, querida professora, não sei como você chegou aqui neste vídeo. Se você chegou, recebeu esse vídeo de algum amigo, de algum irmão em Cristo que disse assim: meu Deus, meu amigo é professor da classe pré-adolescente, vou mandar esse vídeo para ele. E você não conhecia ainda o canal, se inscreve no canal. No canal Ensinador Cristão aqui no YouTube nós temos pré-aulas do maternal até a classe de pré-adolescentes, mas nós temos material disponível até a classe de adultos, que são aí com com o irmão Roberto, que tem as dinâmicas, os comentários acerca das revistas. Amém? Então, se inscreve neste canal, compartilha muito, curte aí o vídeo ou os vídeos, porque nós temos outras pré-aulas aí com os meus amigos e minhas amigas que carinhosamente, dedicadamente tem gravado, né, buscando material, elaborado materiais aí. Olha só, a voz já tem ali como é que está ainda. Tem buscado materiais, elaborado materiais para enriquecer ainda mais a sua aula, contribuir ainda mais com sua aula, com o seu ministério. Amém, queridos? Então vamos lá, queridos, classe de pré-adolescentes, lição 3. Já comentamos aqui, né, que neste trimestre estaremos conversando sobre provérbios, né? Os conselhos, os sábios conselhos neste livro, né, o livro da sabedoria, escrito aí em sua maior parte pelo rei Salomão. Então nós estaremos conversando neste trimestre tratando, perdão, dos conselhos que este livro tem para a nossa vida cristã e ainda mais para a vida dos nossos adolescentes, né? Então, queridos, a lição 3 vem trazendo a sabedoria e o temor do Senhor. E a leitura bíblica, né, recomendada para essa lição, e aqui falando em leitura bíblica, eu já abro mais um parêntese aqui nesta aula para comentar sobre a dica que eu dei na lição 1, de você fazer a leitura com seus pré-adolescentes do livro de Provérbios. Tia Aline, mas durante a minha aula eu não tenho condição de fazer a leitura dos capítulos, né, de um capítulo com eles todos os domingos. Não tem importância, mas que você recomende, monte um plano de aula, elabore um planozinho de aula para que eles leiam durante a semana. E aí você dá ênfase a essa leitura que eles fizeram durante a semana em casa, você pode dar ênfase na sua aula, fazendo alguns comentários, trazendo algumas perguntas, tá? Sobre o capítulo que foi lido, que você recomendou para a leitura em casa. Na lição 1, eu também disponibilizei aí um material, né, que é o nosso Provérbios em Ação, que é uma série de atividades que a gente vai comentando, só não pude trazer da lição 2, mas nesta lição eu já tenho uma outra atividade recomendada. A atividade passada foram os cartõezinhos, onde tem para eles completarem o Provérbios. E, além disso, ainda procurar, né, a referência junto com vocês. Então, para isso é interessante que você, professor, você, professora, também faça a leitura do livro, do capítulo que você recomendou, né, para que vocês possam interagir ainda mais. Lembro ainda mais para vocês que talvez é só na sua aula, é só aos domingos ou aos sábados ou no dia da escola bíblica que o seu aluno, que a sua aluna tem contato com a palavra do Senhor, para fazer uma leitura mais detalhada, um estudo detalhado da palavra de Deus, talvez seja só com você. E aí você não pode deixar passar essa oportunidade.
Não. Assim você vai ter, no trimestre, a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. 31 capítulos, coisa que em um mês a gente poderia fazer a leitura. Se todos os dias, né, a gente lesse pelo menos um capítulo, né, começando lá no início de outubro. Mas não dando. Ó, a trilha sonora é meio diferenciada essa aula. Tem até um avião passando hoje. Glória a Jesus. Leve em paz, Senhor, todos os viajantes deste avião. Amém? Amém. Então vamos lá. Então, queridos, a lição recomendada, a lição, perdão, a leitura recomendada para essa lição de hoje é Provérbios capítulo 1, versículo 20, tá? Provérbios 1, capítulo 20, que diz: na minha versão, que eu acredito que eu já mostrei também essa Bíblia para vocês. Hoje eu não estou com a minha Bíblia da escola bíblica, eu estou com a Bíblia das Descobertas. Eu vi lá no grupo do WhatsApp que nós temos, tá? E aí se você não está também nesse grupo, posso verificar se ainda tem vaga. E se você tiver interesse, comenta nesse vídeo aí, para que a gente possa ver se tem vaga ainda nesse grupo e possa lhe inserir. E lá são disponibilizados, troca de ideias, disponibilizado materiais, dicas, tá? Que os outros professores contribuem aí, junto com os professores que disponibilizam conteúdos para vocês. Então, hoje eu estou com a minha Bíblia das Descobertas, e essa Bíblia das Descobertas, ela não é aquela Bíblia de menino e menina, né? Que tem uma da capinha azul, que é para meninos, e da capinha rosa, lilazinha, que é para meninas. Essa não. Essa é a Bíblia da Descoberta para adolescentes. Então, essa Bíblia também é muito interessante, é uma Bíblia de estudo que eu também recomendo muito, que se você puder adquirir, que você puder investir, né? Porque você não gasta quando você compra materiais para enriquecer ainda mais o seu ministério, a sua leitura, seus conhecimentos, você não está gastando, você está investindo, né? Investindo para o seu crescimento espiritual, o crescimento do seu ministério. Então, é uma Bíblia interessante, que ela também traz alguns detalhes, né? Traz aqui muitos comentários interessantes, que você pode aproveitar também para as suas aulas, tá? E você que ministra também é muito interessante. Você que é pregador, pregadora, né? Ministrante da palavra do Senhor, também é muito interessante essa Bíblia, tá? Então, a Bíblia das Descobertas, ela tem a versão para meninos, meninas, né, que são para os menorzinhos, e essa aqui para adolescentes. Amém? Então, o capítulo 1, versículo 20 de Provérbios, ele diz o seguinte, a leitura é assim, ó: escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. A versão dela é um pouco diferente, né? Da Almeida Revista Corrigida. E também tem Provérbios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. A gente faz a leitura rapidamente, mas aqui a gente faz a leitura rapidamente porque isso aqui é um vídeo, então para não ficar tão extenso também, a gente reduz algumas leituras. Essa aqui dá para fazer. Mas na sua sala de aula, professor, não deixe de fazer a leitura do capítulo, da leitura recomendada. Porque talvez eles não consigam ler em casa, como eu já falei. Então, é com você que ele vai ter o contato, o manuseio, né? O hábito de procurar o capítulo, o livro, onde é que tá esse livro, é no Novo, é no Velho Testamento, tá? É muito interessante que você faça a leitura, não deixe de fazer a leitura com seus alunos. Então, capítulo 2, versículo 1 ao 10 diz assim: filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procurem essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. Queridos, o livro de Provérbios, né, que é, como eu já falei no começo e na primeira aula, em sua maioria, ela é escrita por Salomão. Alguns capítulos são atribuídos a outros escritores, mas a grande maioria é escrito por Provérbios. Se assemelha a Salmos, né? Que a grande maioria dos Salmos foi composta, né? Porque são músicas
por Davi. Mas existem outros salmos, né, como os filhos de Asaf e outros compositores, né, autores, escritores. Mas Provérbios, em sua maioria, foi escrito por Salomão. E nós já conhecemos a história, e creio que o seu adolescente também conhece, mas nunca é demais lembrar, né, que Salomão pediu ao Senhor. Ele poderia pedir o que ele quisesse, mas o que foi que Salomão pediu? Sabedoria. E o Senhor deu sabedoria a Salomão. Então foi um dos homens mais sábios que já existiu. Por quê? Porque a sabedoria que Salomão tinha vinha de quem? Do Senhor. Então ele era muito sábio, foi muito sábio. E esse livro de Provérbios, o que ele trata muito? Ele trata muito de ciência, né? Trata muito de ciência e de sabedoria. E aí a lição já começa de início trazendo o que é conhecimento, o que é sabedoria. Conhecimento falando de ciência, né? De compreensão. Então, ciência é o conhecimento das coisas. O comentarista traz essa diferenciação para a gente entender. Ciência é o conhecimento das coisas. E sabedoria é o modo que você vai, é o modo mais coerente de utilizar esse conhecimento. Então, uma pessoa pode ter a compreensão de muita coisa, pode saber muita coisa, pode ser muito estudioso, né? Mas não pode não ser sábia, porque não sabe como usar esse conhecimento, em que momento ele pode empregar esse conhecimento. Então, Salomão quer dizer aqui, em Provérbios, que uma pessoa ele pode ser muito inteligente, ter o QI elevadíssimo, né? Conhecer muitos assuntos. Se você fala com ele sobre ciências, ele sabe. Se você fala sobre astronomia com ele, ele conhece, ele debate, ele comenta também. Se você fala de política, ele também fala. Se você fala de saúde, ele também tem conhecimento, ele também tem algumas leituras e pesquisas que ele faz. Tudo ele conhece, né? O que você colocar para ele debate com você. Mas não sabe utilizar. Ele não usa esse conhecimento que ele tem, por exemplo, para se relacionar com Deus, para fazer a vontade do Senhor. Né? Então, essa pessoa, a gente pode dizer que ela não é sábia. Ela é uma pessoa inteligente, ela tem muito conhecimento, mas não é sábio, porque ele não sabe utilizar esse conhecimento que tem, todo o conhecimento que tem. Né? Até mesmo para fazer a vontade de Deus, ou até mesmo para se relacionar com as pessoas. Né? Quem nunca ouviu dizer assim, meu Deus, uma pessoa tão inteligente como essa e fala com os outros desse jeito, trata o seu semelhante dessa forma? Quem nunca ouviu isso? Eu já ouvi diversas vezes. Né? Pessoas com conhecimento elevadíssimo, pessoas que são muito estudiosas, mas não coloque para tratar com as pessoas não, porque não sabem. Né? É uma pessoa muito grossa, uma pessoa muito rude com os outros. Então, de nada adianta. Então, Salomão diz que essa pessoa não é sábia. Essa pessoa tem conhecimento, essa pessoa é inteligente, tem um QI elevado, né? Aprende muita coisa sozinho também. Né? Tem as pessoas que são autodidatas, que aprendem muita coisa sozinha e conseguem debater e falar com todo mundo sobre tudo o que for preciso. Mas não é sábio. Então, aí você já pode diferenciar para o seu aluno o que é conhecimento e o que é sabedoria. Né? E como adquirir sabedoria? Então, aqui o comentarista diz que não há como ter sabedoria sem servir a Deus, porque o que implica em temê-lo. Temer ao Senhor vai além, ó, falando para vocês que a trilha sonora é diferenciada. Então, vai além de participar das atividades da igreja. Isso não é ter sabedoria. Isso não é ter sabedoria, isso não é ter temor ao Senhor. Eu vou aos cultos todos, participo da escola bíblica, vou aos cultos, participo da equipe de louvor, participo da equipe. Não é isso, né? Vai muito além disso. A sabedoria é algo muito especial, segundo o comentarista da lição. É algo tão especial que o Senhor tem prazer em dar sabedoria aos retos e aos que têm coração sincero. Por quê? Porque quem tem o coração sincero obedece ao Senhor, busca ao Senhor. Outra dica interessante, eu não sei se você já teve a curiosidade, se você já leu, eu creio que já, porque esse vídeo vai chegar para você mais ou menos pertinho do dia da escola bíblica, então é possível que você já tenha lido toda essa lição e você deve ter percebido que ela está cheia de referências. Já percebeu? Tem muita referência aqui de Provérbios, de Salmos, de 2 Samuel, de Colossenses, Tessalonicenses, João. E aí já vai uma dica a mais para você. Sabe o que é que você pode fazer? Em tirinhas de papel, até escrito mesmo, até manuscrito, nem precisa digitar nada.
Em pequenas tirinhas de papel, você pode colocar as referências. Por exemplo, Salmo 55, 22. Ó, Salmo 55, 22. Corta, né, em pedaços de papel essa revista, pedaço de papel, essa referência, e coloca numa caixinha e distribui para os seus alunos. Distribua essas referências, tá? Não deixa na caixinha assim para eles sortearem, não. Porque a ideia é que a cada vez que você precisar buscar essa referência, alguém já esteja com ela. Você diz assim, quem pegou, por exemplo, o Salmo 55, 22? Ah, professora, está comigo. Abre aí, querida, em sua Bíblia, Salmo 55, 22 e vamos ler juntos. Entende qual é a dinâmica? É que quando você precisa da referência, você joga para quem é que está com Provérbios 1 e 20? Ah, professora, sou eu. Abre aí, querida, em sua Bíblia, Provérbios 1 e 20. O que você está fazendo com isso? Além de você estar interagindo com a sua turma, tornando a sua aula mais dinâmica, né? Não um diálogo, não um monólogo, e sim um diálogo, porque você está conversando com eles estão interagindo com você, então a sua aula vai se tornar mais interativa dessa forma. Além disso, você está ajudando o seu aluno a manusear a palavra de Deus, a buscar, a ir procurar referência na Bíblia, a saber onde é que está Tessalonicenses, onde é que está Provérbios, onde é que está Salmos. Ele vai começar ou continuar e aprimorar o hábito de procurar as referências na Bíblia, né? Aí isso vai dando agilidade para eles, né? Quando alguém diz assim, abra aí Cantares de Salomão, Cantares, eu sei onde é que está, vai lá, já sabe onde é que vai buscar, né? Por quê? Porque ele conseguiu, junto com você, e você pode ser um instrumento, a porta que o Senhor tem aberto aí para esses adolescentes, para indicá-los, né? A como manusear bem a Bíblia. Então, a gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade. Então, a minha recomendação, para já para todas essas referências, e são bastante referências que tem nessa lição, porque se a lição é baseada na Bíblia, então nada mais justo que todas as referências eles colocarem aqui. Então, escreve, pode ser manuscrito. Eu sei que tem muita gente que não tem impressora, então fica difícil, porque tem que ir buscar e paga, né, para imprimir. Então, isso aqui dá para você fazer à mão mesmo. Corta várias tirinhas de papel e escreve a referência e distribui. No início da aula, ó, preciso que vocês peguem aí. A minha turma é pequena e tem muita referência. Vai distribuindo mais de uma mesmo para cada um, né? Vai ter aluno que pode ficar com 5 referências, não tem problema. E aí, quando você... Gente, vamos lá. Tô aqui no todo com... Gente, ó, Provérbios 1 e 7. Quem está com Provérbios 1 e 7 aí? Ah, professora, sou eu. Abre aí, querido, na sua Bíblia, Provérbios 1 e 7, e vamos ler juntos. E aí você vai estimulando também a leitura da Bíblia, além de dinamizar um pouquinho mais aí a sua aula, torná-la mais interativa. Ok? Então, a Bíblia diz que temer a Deus nos livra do mal. E aí, querido, eu já quero aqui no tópico 2, porque um já remete ao outro. É interessante que você diferencie para os seus alunos o que é medo e o que é temor. Porque muitas das vezes o dicionário traz que eles são sinônimos, né? E algumas pessoas até consideram que são sinônimos, mas o medo ele traz mais o sinônimo de pânico, de susto, né? O medo, por exemplo, o medo ele paralisa alguém, né? Você não consegue, por medo você não consegue ir até, principalmente crianças e adolescentes, né? Mas tem adultos que têm alguns traumas e não conseguiram superar. E, por exemplo, tem criança e adolescente que não consegue ir na cozinha durante a noite se estiver escuro. É temor que ele tem? Não é medo. Ele tem medo, possivelmente ele já vivenciou alguma situação, algum susto, algum pânico que não consegue, né, enfrentar. Então, tem gente que não vai a lugares escuros. Tem gente que não gosta de altura, tem medo de altura, né, por ter caído ou por ter visto alguém cair, por exemplo. Então, esse é o medo. E o medo, muitas das vezes, nos paralisa, tá? Nos paralisa, não nos deixa fazer alguma coisa, né? E o temor? O que é o temor? O temor, ele nos remete mais a respeito, a reverência, tá? Então, por exemplo, quando alguém diz assim, você precisa temer aos seus pais. O temer é esse respeito. Você não vai ter medo daquela pessoa, mas você vai temer. Temer. Você vai ter reverência, você vai ter respeito por aquela pessoa. Então, você consegue o respeito, o temor tem mais essa característica, tá?
Então diferencia com eles aí. E mostra que nem sempre tem ao mesmo que não são sinônimas, tá? O medo e o temor. Então, por exemplo, o medo, como eu já falei, as consequências do medo são essas. Afasta algumas pessoas dos amigos, né? O medo às vezes faz fugir de algumas situações. Quantas pessoas fogem até de oportunidades na igreja por ter medo? Medo de quê? Medo de passar vergonha, de errar, né? Tem medo. Então, assim, e algumas ocasiões, como eu falei, tendem a paralisar a gente diante de alguma coisa, de alguma situação, e o medo pode até ser resultado de um trauma que essa pessoa vivenciou. Então, por causa dos medos, algumas pessoas desistem dos seus projetos, às vezes desistem dos seus sonhos, né? E a gente precisa aprender a lidar com medo, tá? Para que a gente não crie fantasmas em nossas mentes, para a gente não fantasiar muitas situações, tá? E Deus tem as respostas certas para os nossos anseios, para os nossos medos. Ele tem resposta para isso. Então, o temor do Senhor, ele nos aproxima dele. Por quê? Exatamente pela característica do temor, que é o respeito, que é a reverência, que é a adoração a Deus. Então, diante disso, se a gente temendo ao Senhor, a gente se aproxima mais dele. Por quê? Porque a gente vai buscar ao Senhor, conhecer ainda mais ao Senhor, os seus mandamentos, os seus propósitos, a vontade dele para as nossas vidas. Então, e temer a Deus nos leva também ao arrependimento e a abandonar velhas práticas, né? As coisas velhas já passaram. Então a gente abandona isso, por quê? Porque a gente sabe que não agrada ao Senhor. A gente respeita, né? Que o Senhor não quer que a gente se aproxime do mal. Então a gente respeita isso. A gente tem reverência ao Senhor por isso. Por quê? Porque é um mandamento do Senhor se afastar do mal. O Senhor nos ensina isso em sua palavra, né? Fugir da aparência do mal. Então aí eu vou buscando buscando a vontade do Senhor para a minha vida, eu vou me afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. E como é que eu sei o que não agrada a Deus? Quando eu busco a Ele, quando eu vou ler a palavra dele. Então eu vou entender que aqui é onde está o guia para a minha vida com o Senhor. Uma vida de santidade ao Senhor. Né? Mas eu nunca vou ser perfeito, mas aqui está o guia. É isso aqui que o Senhor quer de nós. E o seu adolescente precisa entender isso. Né? Como é que eu sei que eu vou viver uma vida? Eu nunca vou ser santo. Ser de santo como eu sou santo, eu nunca vou alcançar essa santidade, essa perfeição. Mas o Senhor escreveu aqui para nós. O Senhor inspirou pessoas a escreverem em sua palavra. Como é que eu alcanço essa perfeição? Está aqui, está tudo escrito. São as recomendações para a vida cristã. Então, eu lendo a palavra do Senhor, eu vou entender qual é a vontade dele para a minha vida. Né? E o temor de Deus é a bússola da vida. Então, uma pessoa temente ao Senhor, ela recebe as orientações dela, ela compreende os juízos do Senhor e rejeita o mal, né? Alcança a misericórdia do Senhor. Então, o temor do Senhor orienta, nos orienta, né? Para fazer as escolhas certas na nossa vida e desfrutar desses benefícios, né? De temer a Ele. Então, honrar ao Senhor nos torna sábios, né? A gente já viu que honrar aos nossos pais é mais do que obedecer às suas regras, não é isso? E isso foi lá na lição 1, né? Que nós entendemos sobre os conselhos dos pais. Então, honrar aos pais é honrar ao Senhor. É muito mais até do que obedecer às regras, né? É muito mais que isso, é honrar, é respeitar, é reverenciar os pais. Então, fazendo isso, nós estamos honrando e respeitando ao Senhor, porque o Senhor nos mandou honrar os nossos pais, tá? Então, honrar ao Senhor exige santidade. Pois é, quando nós amamos ao Senhor, nós respeitamos a santidade do Senhor, quando nós fazemos isso, naturalmente nós estamos obedecendo aos mandamentos do Senhor. Então, quando não praticamos a vontade dele por medo de punição, né? Ah, meu Deus, eu vou ser disciplinado, eu vou ser afastado da comunhão da igreja. A gente não pode fazer isso. Da mesma forma que a gente tem medo, gente que tem medo de ser punido, nessa punição que eu falo é a questão da disciplina, né? Algumas, algumas igrejas, alguns ministérios lidam com a disciplina. A disciplina é quando você é afastado da comunhão da igreja.
tá? Mas existe também o medo da punição, não é esse tipo de punição. Sabe que punição é? Ser excluído da rodinha de amigos, né? Não ser mais aceito pelos amigos. Então, assim, isso para isso é uma punição. Mas veja, tem medo de ser afastado dos amigos, de não poder mais, os amigos não quererem mais conversa com eles, por quê? Porque ele agora é crente. Quando a gente diz assim, quando a Bíblia diz que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores, e isso foi lá da lição 2, né? Muito cuidado com as amizades, a gente precisa entender uma coisa, e isso deixar claro para os adolescentes, porque tem gente também que diz assim, a Bíblia diz que eu devo fugir da aparência do mal, é verdade. Que eu não posso sentar na roda dos escarnecedores, mas verdade também. Mas isso não quer dizer que eu não posso ser educado com o outro. Mas assim, aquele meu amigo não é crente, aí eu vou passar por ele, não vou dar nem um bom dia, nem um oi. Não. Porque ele não é crente, eu preciso fugir da aparência do mal. A Bíblia não fala disso, tá? Eu passando por aquela pessoa, bom dia. O que eu não posso é estar junto, participando e comungando das mesmas coisas que eles gostam. Se isso desagrada ao Senhor. Entende? É esse cuidado que a Bíblia fala que nós devemos ter com as amizades, tá bom? Então, tem muita gente que tem medo, né, desse tipo de punição, desse castigo, e não pratica a vontade do Senhor por conta disso, né? Então, mas no coração de nós, crentes, fiéis ao Senhor, precisa ter esse desejo sincero de honrar ao Senhor, tá? E honrar ao Senhor em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino dos céus, né? Não precisamos, não devemos oferecer ao Senhor o que sobra do nosso tempo. Não, é primordial, é em primeiro lugar. Então, tudo que a gente precisa oferecer ao Senhor precisa ser o melhor, tá? Mesmo que nos custe muito esforço, tá? Que nos custe muito, né? É o caso aqui da minha aula. Se eu fosse gravar a aula 2, doente, e naquela correria que eu estava, eu não ia gravar um material legal para vocês. Então, o que eu preferi? Me abster. Não, se é de qualquer jeito, nem para o Senhor, né? Eu vou, porque isso aqui primeiramente é para o Senhor. É prestando um serviço para o Senhor. O Senhor me colocou como professora, né? Da EBD, então eu preciso honrar esse compromisso. Então, eu não posso oferecer também aos meus companheiros, aos meus amigos de ministério, aqueles professores que ficam ansiosos por um comentário que possa ajudá-los a entender talvez a revista, né, a lição que trouxe para nós, eu não posso gravar de qualquer forma. Então, eu preferi me abster, porque o que eu tenho que oferecer, eu preciso oferecer o melhor, né? Então, é o tempo que eu tenho que oferecer, é o meu melhor tempo, é com qualidade para o Senhor. Amém? E honrar ao Senhor nos torna sábio, tá? Já aprendemos isso, que o temor do Senhor nos leva à sabedoria. E isso eu temo ao Senhor e por isso eu serei sábio. Porque eu vou saber qual é a vontade do Senhor para mim. O que é que eu preciso saber fazer? O que é que eu preciso, o que é que o Senhor tem para a minha vida, tá? E isso é apenas um primeiro quesito, porque para ter sabedoria é preciso buscar, como que busca um tesouro. A gente corre, às vezes, tanto, né? Para buscar coisas materiais para nós, para termos o melhor carro, para termos uma melhor casa, né? Para termos as melhores vestes. Buscamos ter mais condições para ter uma viagem. A gente não busca isso? É pecado? De jeito nenhum. Se o Senhor nos dá condições para isso, não é? Somos príncipes e princesas, somos filhos de rei, então nós temos que andar arrumados mesmo. Temos que sonhar e buscar ao Senhor, pedindo a Ele, Senhor, eu quero o melhor para a minha vida, porque eu sou teu filho, sou tua filha. E se assim for da vontade dele, Ele nos dará condições, abrirá portas para que nós possamos adquirir, né, o melhor desta terra para nós. Mas da mesma forma, nós precisamos buscar, né, com sabedoria, buscar como se a gente buscasse um tesouro. Então, queridos, é interessante refletir com eles, com seus adolescentes, sobre a sabedoria, né, que é o temor do Senhor. Eu vou disponibilizar para vocês um link onde tem um material legal que é mais uma ação, mais uma atividade da nossa dinâmica do Provérbios em Ação. Vocês estão vendo assim cadeados, estão vendo que vocês recortam esses cadeadinhos, e aí você vai escolher como é que você vai trabalhar com eles, porque tem o cadeado e tem a chave. O cadeado é o texto.
a chave é a referência. E aí você pode brincar com eles na sala. Onde é que está escrito isso aqui, esse provérbio? Que o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Sabe o que, é que vocês podem fazer? Recortar e entregar para cada adolescente ser um texto desse. E pedir para que ele busque em casa onde é que está escrito em Provérbios esse texto, esses versículos. Na semana seguinte, vai estar lá as chaves. E aí você pode até reproduzir de forma maior em um cartaz, talvez, ou desta forma que aqui está, e pedir para que ele busque a chave que abra esse cadeado. Então, ele vai associar a chave ao cadeado, tá? É mais uma atividade do nosso Provérbios em Ação. Se você não entendeu, porque fica rápido para não estender também tanto o vídeo, você pode me chamar lá no WhatsApp, tá? Ou comentar aqui esse vídeo, para que a gente possa comentar acerca dessa atividade um pouco mais. Mas eu vou disponibilizar esse PDF aqui. Essa atividade interessante eu achei, inclusive, na internet. Achei interessante porque ela traz os provérbios e é o livro que a gente está trabalhando. Amém? Então, queridos, mais uma vez, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua aula, que seja uma aula produtiva, uma aula inspiradora para os seus alunos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E uma boa aula, um bom final de semana, uma boa semana para vocês, até a aula 4, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.